Sejam bem-vindos, né? Agradecemos mais uma vez aqueles que estão participando, né, do estudo da lição durante a semana. Com isso a gente tem a oportunidade de conhecer mais e mais, né, da palavra de Deus e nos dá a oportunidade a cada dia para melhorar a nossa compreensão da verdade. O tema, né, do trimestre, né, geralmente cada lição envolve um trimestre e foca num tema, né, vai estar relacionado, né, a Deuteronômio. Então vamos fazer um resumo, né, do histórico, né, e dos acontecimentos antes, né, de chegar a Deuteronômio. Seria basicamente o enfoque dessa lição. E a base, né, da Bíblia, a base da revelação das Escrituras é que Deus é amor. E a palavra amor é tão ampla, né, que a gente demora muito para entender o que significa a palavra amor. E nós, de fato, não vamos conseguir entender se nós não conhecermos a Deus. Porque, como Deus é amor, a gente tem que conhecer a Deus. Conhecendo Deus, nós vamos conhecer o amor em si. E o verso principal, né, da lição, da semana, é 1 João 4,8, que diz: quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então, amar está relacionado com conhecer. Nós estamos podendo dizer aqui: não ama, não conhece. Quem não conhece a Deus também não ama. A gente pode até dizer que tem alguns que conhecem a Deus e não amam também. Por exemplo, Lúcifer é um exemplo. Lúcifer conhece a Deus, mas não ama. E aí nós vamos entender por que Lúcifer, né, não ama, mesmo conhecendo a Deus. E também existe essa possibilidade de algumas pessoas conhecer a Deus e também não amar. Mas se você ama, né, é porque você conhece a Deus. Ama no sentido da revelação. Porque o aspecto de amor, às vezes, está muito deturpado. Né? E nós vamos ver se a gente consegue compreender mais e melhor sobre esse tema. Deuteronômio 6,5 diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Então, aqui alguns veem aqui como se fosse uma exigência. Então, Deus está exigindo, né, que a gente ame a Ele. Mas nós vamos dizer também, né, a contrapartida. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças. Por que Deus faz isso? Deus, né, nós podemos dizer lá em Gênesis, Deus nos criou a imagem e semelhança dele. Como Deus é amor, Deus também nos criou com a capacidade de amar. E amar com todo o nosso ser. Amar a Deus com todo o nosso ser. Esse era o propósito para o qual nós fomos criados. Depois do pecado, nós temos muita dificuldade de nós alcançarmos isso. Mas o alvo e o propósito de Deus não muda por causa do pecado. Então Deus resolve o problema do pecado para que nós possamos amá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e com todas as nossas forças. Como eu falei, tem a contrapartida, né? A gente diz que Deus está aqui exigindo de nós. Não, Deus, ele também faz a parte dele. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, de uma maneira que a gente não consegue explicar, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus resolve, né, mesmo com o problema do pecado, que não foi Deus que criou, não foi Deus que trouxe, né, a realidade da humanidade, mas assim Deus, por nos amar de tal maneira, ele envolve um plano, né, da redenção, um dos membros, né, da divindade, de forma executiva, né, que é o próprio Jesus. Ele vem e executa o plano da redenção, mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três estão envolvidos diretamente na nossa redenção, para que a gente não morra, porque a consequência do pecado é a morte. Mas Deus traçou um plano para que nós pudéssemos superar essa morte. Romanos 8, 38 e 39 diz assim: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus. Então, a forma que Deus conduz o universo, que Deus conduz a realidade, ele traçou um plano que nada pode nos separar dele, do amor dele, nem a morte, nem a vida, nem anjos,
ou demônios, né? Nem principados, nem potestades, nem o presente que nós estamos vivendo hoje, nem o futuro. Nada, ninguém. Mas Deus diz que existe uma possibilidade de nos separar do amor dele. Quem? Nós próprios. Nós podemos escolher isso. E aí é onde está o grande risco. Mas isso, se você escolher se manter no amor de Deus, esse amor você vai encontrá-lo onde? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então Jesus é a personificação, ou seja, é a imagem do Deus invisível que nós podemos conhecer, que nós podemos nos relacionar aqui, né, humanamente falando. Jesus vem e garante que nós conheçamos a Deus. Porque a Bíblia diz lá em Hebreus, Hebreus capítulo 1, diz assim, que no verso 3, Jesus, né, é o resplendor da glória de Deus, a expressa imagem da sua pessoa. No original está escrito caráter. Caráter, né, é igualdade. E sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade de Deus. E por que ele se assentou? Porque ele sempre foi Deus. Tornar-se humano é algo que ele escolheu, né? E é por isso que aqui diz no verso 8, diz, mas do Filho diz, Deus o Pai diz, ó Deus, Deus o Pai chama Jesus de ó Deus, o teu trono subsiste pelo século do século. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Então Deus o Pai revela que o Filho, que mesmo que tornou-se humano, continua sendo Deus. No verso 6 diz, outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, que é Jesus, diz, todos os anjos o adoram. Então, só pode ser adorado a divindade. Então, nós podemos ver que Jesus vem garantir que esse amor de Deus, né, pudesse nos alcançar. Louvado seja nosso Deus pelo grande trabalho que Deus fez por nós. E se nós formos entender Deus é amor em qual sentido? Eu vou trazer aqui alguns sentidos, fazendo as relações, né, de Deus com tudo que ele criou e tudo que ele cria, né? Aí nós podemos ver antes do pecado, nós não podemos colocar o pecado e as consequências do pecado dizer que Deus está envolvido com isso, né? Mas nós podemos ver que mesmo com o pecado, a natureza, o universo, ele se expressa mostrando o quê? Um grande amor que Deus tem por nós. Hoje nós podemos ver, né, que existem, nós seres humanos descobriram, né, raios gamas, né, raios X, raios ultravioletas, microns, infravermelhos, né, as redes, né, de frequência FM, AM, né, tudo isso e já existia, Deus já tinha criado, já existia, mas muitos de nós não conhecíamos. E podemos ver também, né, que é o núcleo atômico, né, que de fato o núcleo atômico nós não conseguimos ver ainda até hoje. A gente faz uma inferência, né, e aí nós vemos os seres microscópicos, né, seres atômicos, né, seres, né, que vão crescendo até chegar em montanhas, até chegar nas galáxias. E nisso tudo nós podemos ver a perfeição de Deus. Mas tem a morte, tem isso, tem aquilo. A morte não faz parte da criação original de Deus. A morte é consequência do pecado. Então, se nós vermos a criação em si, existe perfeição, mesmo sofrendo consequência, como eu falei, do pecado. Existem consequências, né, que a gente pode ver. No livro Educação, página 114, escrito pelo Ellen White, diz assim, a perfeição existe tanto nas menores como nas maiores obras de Deus. A mão que sustém os mundos no espaço é a que modela as flores do campo. Então, Deus, ele cuida da realidade, como eu posso dizer para vocês. A realidade, ela só existe porque Deus, além de ter criado, a mantém. A mantém da forma que se encontra, em equilíbrio, de modo que a gente possa respirar, de modo que a gente possa ver a luz, de modo que a gente possa agora nosso coração possa bater. Todos esses sistemas que existem, que Deus criou de forma perfeita, eles nos mantêm e são mantidos pela vontade de Deus. Aqui em Jó 28, 24, 26, tem uma passagem muito interessante que diz assim, ó,
porque ele, né, Deus vê as extremidades da terra. É bem interessante, a terra tem extremidades, né? Pode ser no modelo globo, pode ser também no modelo terra plana, né? Ou outro modelo que seja. Mas aqui diz que a terra tem extremidades. E vê tudo o que há debaixo dos céus. E os céus aqui, né, é como se Deus está acima e abaixo dele está a sua criação. Quando deu peso ao vento por muitos anos, né, muitos anos mesmo, milhares de anos, nós seres humanos não compreendíamos essa questão que o vento tinha peso. Quando a gente faz um projeto, eu sou da área de estruturas, né, a gente faz projeto de estruturas, faz projeto, né, de avião, de edifícios, né, de foguetes, seja o que for, você tem que levar em conta o efeito do vento, porque o efeito do vento pode, se não for levado em conta como uma variável, né, ativa, que provoca o quê? Ações nas peças estruturais, né? Ou seja, no próprio corpo humano é como se fosse um sistema. Essas ações, elas provocam, né, mudanças, podem provocar mudanças, né, de deslocamentos, né, de deformações, que a gente chama no ponto de vista, né, da área de estruturas, que se você não tiver capacidade de resistir, você vai ser destruído. E aqui diz que Deus deu peso ao vento e tomou a medida das águas. A água tem uma medida, que nós seres humanos não conhecemos, mas a água tem uma medida. E aqui diz mais, quando prescreveu, então Deus prescreve, ou seja, Deus determina leis para a chuva. Então a chuva que existe, as nuvens, o sol, tudo isso, elas trabalham seguindo leis. É por isso que muitos cientistas, e a ciência surge na civilização ocidental, porque como teve base cristã, nós começamos a entender que o Deus Criador criou leis e determinou padrões dentro da natureza, dentro da realidade. E aí a ciência, como método científico, surge para a gente estudar justamente esses padrões. Então alguns não entendem, né? Hoje as pessoas tentam dissociar a ciência, né, e o método científico da causa originária dela, que é o entendimento que a natureza existe padrões, existem leis. Por que existem padrões de lei? Porque existia dentro da civilização ocidental essa compreensão que Deus é um Deus de ordem e um Deus que prescreve leis, para a chuva, e também o caminho, leis, né, que estabelece o caminho dos relâmpagos. Eu já vi pesquisas científicas mostrando que existe de fato um caminho, uma trajetória. E nós podemos ver aqui esses raios. Imagina, tem caminhos aqui, existe trajetória, existe uma diferença, né, que a gente chama de potencial aqui, onde está na nuvem, né, para um outro potencial que está aqui no solo. E essa diferença potencial traça um caminho onde esse raio, né, com uma determinada voltagem, determinada potência, percorre no ar e descarrega no solo. Mas aqui nós podemos entender que Deus estabeleceu essas leis. Louvado seja nosso Deus. Então Deus criou leis e naturais, leis morais, que aí nós falamos dos 10 mandamentos, leis, né, que envolve a saúde nossa, como manter a nossa saúde, e tudo, né? O que é lei? Lei significa padrão. A gente trabalha dentro da área de engenharia, de projetos, tá? A gente chama a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Norma é uma lei, é um padrão que deve ser seguido. Então, se nós não seguimos normas e padrões, dificilmente a ciência e as universidades como existe não seria, porque como professor eu ensino padrões, ensino leis e normas, né, de científicas que foram adquiridas, né, dentro da área, né, da engenharia, mediante estudo, mediante experiência, que faz com que as pessoas, né, consigam fazer um projeto, fazer uma construção. Da mesma forma, na medicina e outros cursos que exigem também, você ensina leis e padrões. É por isso que isso se chama técnica. Essa técnica que é transferida para usos mais novos é justamente leis, normas e padrões que devem ser seguidos para poder você atingir determinado objetivo. Então aqui, 1 João 4,8 diz, está escrito, Deus é amor. Como seres humanos caídos, não somos capazes de entender totalmente o que a expressão Deus é amor significa. Mas eu posso dizer para você, por que ainda o sol se move, a lua se move, né?
existe oxigênio, não vou dizer ar atmosférico, né, que nos capacita a respirar, porque que ainda existe, né, alimento e todas as coisas que garantem a nossa existência. Porque Deus é amor. Porque nós, de fato, fazemos muitas coisas erradas que naturalmente já poderíamos ter destruído a terra. Tem muitos dizendo que nós podemos ter destruído a terra. Não podemos destruir a terra. Nós não criamos a terra. Só quem pode destruir a terra é quem criou a terra. Nós não sabemos nem os padrões, né, e as leis que existem. Ah, não, mas eu vou destruir a raça humana. Também não vamos destruir a raça humana também. Porque nós não criamos a raça humana. Porque quem criou a raça humana pode fazer ela voltar de novo à existência, entendeu? Então nós dizemos que nós estamos e vamos destruir a humanidade e tal. Não, nós vamos dificultar, nós vamos causar mais problemas para a vida do ser humano. Aí sim, mas dizer que nós seres humanos vamos destruir, nós não temos essa capacidade. Deuteronômio 32:4 diz assim, Deus é o quê? E nós temos que entender, né, que alguns dizem assim, Deus é amor. Aí para nisso aí. Não, a gente tem que investigar na Bíblia e entender que Deus não é somente amor. Mas a Bíblia diz também que Deus é a rocha. O que é rocha? É base, fundamento. Aquilo em que tudo se sustenta. Ou seja, Deus é a rocha que sustenta o quê? E mantém o universo. Então, isso aí também é Deus. É a rocha. E diz mais, cuja obra é perfeita. Então Deus é o quê? As obras de Deus são o quê? Perfeitas. Ah, mas e o pecado, né? Que Darwin teve alguns problemas, né, de entender essa relação. Não, mas se Deus é perfeito, Deus criou tudo perfeito, por que tem a morte? Porque existe, né? É um animal comendo outro. Aí ele perde o sentido, né? Apesar de ser teólogo, ele, né, tira toda a explicação do problema que houve, que foi o pecado. O pecado alterou a realidade na Terra. E surgiram essas consequências, que é a morte, né, e a destruição, é a degeneração, né, a lei da entropia, né, que você não sai do nível de energia menor para o maior. Se você não acrescentar nova energia, a tendência é você sair de um nível de energia maior para o menor. O que é esse nível de energia? Eu não gero alimento para mim mesmo e eu me mantenho. Eu tenho que me alimentar, eu tenho que acrescentar energia, que é o que? Energia química que vem do alimento, para eu me manter. Senão a minha tendência é degenerar, a tendência é eu morrer. Então, a obra de Deus é perfeita e todos os seus caminhos de Deus são justos. Aí, ó, quando diz que a obra de Deus é perfeita, que todos os seus caminhos são justos, mesmo incluindo o pecado, Deus trabalha de uma forma que a justiça dele se mantém e a perfeição dele também acontece. E aqui diz algo que eu queria trazer, que é fundamental. A gente não pode separar a palavra Deus é amor com Deus é a verdade. Porque a verdade e o amor, elas não podem andar separadas. Então Deus é amor e Deus é a verdade. Aí o que é a verdade? Deus. Então qualquer coisa separada do que Deus defina como certo ou como norma ou padrão não é a verdade. É a mentira. E diz, nele não há em Deus nem injustiça. Porque Deus é justo em seus caminhos. Justo e reto é. Salmos 7, verso 7:1 diz assim, Deus é juiz justo. A Bíblia também diz que Deus é um juiz. Juiz é quem julga. É quem avalia e pesa, né, as possibilidades e as ações que são feitas e determina se existe inocência ou existe culpabilidade. A Bíblia diz que ele é justo nessas ações. Mas aqui também diz que Deus se ira todos os dias. Se ira contra o quê? Contra o pecado. O pecado e Deus não vão continuar existindo os dois ao mesmo tempo. Isso aí Deus já decidiu. Ele está suportando a existência do pecado para o quê? Para que nós sejamos salvos. É só isso. Depois que ele conseguir, né, com esse plano da salvação se conclua, o pecado vai deixar de existir. E tem uma passagem muito importante que diz assim, ó, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Eu fui procurar no original, porque às vezes a gente fica com traduções de Bíblia, né, que não explica de fato a verdade. E a gente tem que buscar sempre a verdade. No original está escrito, ó, a palavra Senhor é Yahvé.
Elohim, né? Deus, né? Yahvé, de novo, Israel Sama, né? Então o original é que Yahvé, nosso Deus, é o único Yahvé. Yahvé é a palavra de Deus, é o nome dele. E nós estamos, às vezes, retirando o nome dele. E isso é estranho. Eu vou conversar para vocês, é muito estranho. Por que as versões das Bíblias retiram o nome de Deus que ele disse que é o nome dele que nós tem que ser conhecido por nós? Que significa no original, eu sou o que sou. Então Deus é o que? A rocha. Ele é o que? Amor. Ele é o que? Verdade. Ele é o que? Juiz. Ele é justo. Por isso que quando Jesus revela, né, para Moisés o nome da divindade, ele diz: eu sou o que sou. Que significado é o que? Esse Yahvé aqui. YHWH. Em inglês está o que? O Senhor nosso Deus, o Senhor Israel. Interessante, né? Então nós temos que juntar, meus irmãos e meus amigos, amor com a verdade, porque senão nós vamos ter um problema sério, porque nós vamos ficar só com o amor que é falso, ou vamos pensar que estamos com a verdade e não estamos, porque Deus é a verdade. E quando nós podemos ver na Bíblia, por que nós temos, né, essa luta que houve, né? Na verdade, a palavra rebelião, né? E essa rebelião começa com um ser que Deus cria, perfeito, esse ser com a capacidade de escolha, assim como nós, assim como Adão e Eva tinham escolha. E nessas escolhas ele escolheu se rebelar contra Deus. E aí, Isaías 14, de 12 a 14, diz assim: Deus conhecia, né? E Deus conhece os nossos pensamentos. Deus conhece o nosso íntimo. Ah, mas Deus quer dizer que Deus agora sabe tudo que nós pensamos? Sabe. Mas não é por saber tudo o que nós pensamos que Ele nos força a escolher algo ou nos força a não escolher algo. Ele criou a gente e nos deu livre-arbítrio. Nos deu liberdade de escolha, que está bem difícil hoje, né? As pessoas tentando obrigar as pessoas a se vacinarem. Pessoas tentando limitar o direito de ir e vir. Imagine, quem nos deu o direito de ir e vir? O direito de vir é o direito de quem nos criou. Nos deu o espaço, nos deu a terra para ser habitada. Aí agora, por razões que as pessoas dizem que são razões coletivas, né? Quer dizer que o coletivo, ele ultrapassa o direito da pessoa. É muito perigoso, sabe por quê? Se você fizer isso, vai chegar uma hora a agir semelhante a Hitler. Vai agir semelhante a Stalin, né? A Mussolini. O Estado decide agora se sobrepor do direito da pessoa, do ser humano, que é algo que Deus deu. Ou seja, o Estado passa a ter o papel de Deus, que é controlar se você vai para algum lugar ou não vai para algum lugar, se você come, se você não come, se você vacina ou se você não vacina. Ah, não, mas que vai morrer pessoas. E as várias doenças infecciosas estão matando milhares de pessoas, não é somente o Covid. Então, por causa dessas outras doenças também, você vai controlar agora as pessoas? Aqui a Bíblia nos diz que Lúcifer quis justamente assumir algo que só pertence a Deus. E hoje nós estamos querendo que o Estado assuma um papel que só pertence a Deus. E aqui Deus fala: como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva. Lúcifer significa o quê? Portador de luz. Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Então quem é que debilita as nações? Quem é que está trazendo dificuldade e problemas para a humanidade? E essa pandemia, Satanás está por detrás também. E diz: e tu dizias no teu coração. Deus conhece o que cada um de nós pensa, inclusive o que Satanás pensa.
Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Estrela aqui pode ser anjos, ou estrela pode ser as estrelas que nós vemos também. Mas você interprete. Então, o importante é que ele diz que vai ter trono e vai exaltar acima das estrelas de Deus. No monte da congregação ele vai se assentar, ou seja, um lugar onde Deus, né, habita. Aos lados do norte, subirei às alturas das nuvens, hein? Então acima das nuvens tem mais coisa aí. Serei semelhante a Deus. Então ele quer ser semelhante a Deus. Aí quer dizer que nós não podemos almejar ser semelhante a Deus? Os anjos não foram criados à imagem e semelhança de Deus. Mas nós somos criados. Mas a gente não pode confundir. Né? Vamos ver aqui Gênesis 1, 27. Deus aqui, ó, criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Isso aqui é semelhança. Mas semelhança não é igualdade. A gente confunde, né? Tem que dizer uma coisa é igual a outra. Não existe nada igual ao outro. Então Deus nos criou seres humanos semelhante a Deus. Nós temos a imagem do Deus, mas nós não somos Deus. E aqui ainda tem mais. Nós também não podemos, porque nós temos a imagem de Deus, querer assumir algo que é prerrogativa única e exclusiva de Deus. Nenhum anjo também podia fazer isso. Nem pode fazer isso. Ezequiel 28, 14, 15 diz mais. Ó, tu eras querubim. Querubim, um anjo de 4 asas, né, que Deus criou. Ungido, ou seja, ungido é separado, para cobrir. Cobrir aqui está relacionado, né, com o trono de Deus. Os anjos, para se aproximar de Deus, eles colocam 2 asas, né, e velam, né, para se aproximar de Deus. E os que são mais próximos, eles levam os comandos que Deus dá para os outros. Então Deus colocou anjos, né, cada um com uma função lá no céu. E Deus estabeleceu ele. Diz, no Monte Santo de Deus, né, estava, né, nesse monte aqui que ele diz que quer assentar e ter trono, né? Anjo não tem trono, o único que tem trono no céu é Deus, né? E aqui diz mais Deus, né? No Monte Santo de Deus estava, no meio das pedras afogueadas andava, perfeito ele era nos teus caminhos. Então Lúcifer era perfeito na condição de anjo. Nós somos perfeitos quando fomos criados, Adão e Eva, somos perfeitos. Fomos criados também perfeitos. Hoje, depois do pecado, nós não podemos dizer isso, né, de forma plena. Mas ele foi criado o quê? Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia que foste criado. Então Lúcifer passou um tempo seguindo a lei maior que a lei do amor. Amar a Deus acima de todas as coisas. E amar também ao próximo, que seriam os anjos, né? Os próximos que estão lá, né, como a si mesmo. Mas diz que achou nele iniquidade. Iniquidade significa pecado, significa transgressão de quê? Da lei. Que lei? A lei moral. Por quê? Quando você escolhe desobedecer a Deus, você transgride a lei moral. É lógico que depois você vai transgredir também leis naturais, né? Se alimentar de forma errada, né? Comer alimentos que Deus diz que não deve ser comido. Você vai, né, desobedecer, matar pessoas, vai fazer... Você passa a praticar e transgredir também outras leis, mas começa com a lei moral. Então ele também passou o quê? A transgredir a lei, né, e tentou, né, usurpar o trono de Deus. Né? E a Bíblia diz que Deus permite que nós façamos escolhas, mas existem determinados limites para nossas escolhas. E aí Deus diz, não... Você só vai até aqui. E o que aconteceu? Houve batalha onde? No céu. Está em Apocalipse 12, versos 7 a 9. Houve batalha no céu. Miguel e seus anjos, né? Miguel significa a palavra aquele quem é como Deus. Pode ser uma afirmação ou pode ser quem é como Deus. Uma pergunta. De qualquer maneira, quem é como Deus ou aquele que é como Deus só tem um. Jesus, que é o Filho de Deus, que o próprio Deus revela que é o seu Filho e que revela que é a divindade. Então, Miguel aqui é Jesus na sua forma divina, antes, né? Que essa batalha que houve aqui foi antes de Jesus tornar-se humano. E o nome de Jesus é justamente isso, aquele que é como Deus. E seus anjos batalhavam contra o dragão. E dragão, a palavra aqui, dragão, está relacionado com o quê?
com a antiga serpente. Ó, batalhavam o dragão e os seus anjos. Então Lúcifer conseguiu apoio de vários anjos que hoje nós sabemos que são demônios, mas não prevaleceram, mas eles não conseguiram prevalecer, nem mais o seu lugar se achou nos céus, e ele foi precipitado, lançado. O grande dragão. Quem é esse dragão? O dragão é uma serpente com asas, a antiga serpente, que enganou o que? Adão e Eva, que alguns dizem que Gênesis é só historinha, né? De Trancoso, é uma história falsa, né? Só que aqui em Apocalipse está repetindo a história de que da antiga serpente que enganou Adão e Eva, lá de Gênesis. E é chamado o que? Diabo significa o que? Enganador, ou seja, para Satanás operar e lutar contra Deus, ele quis se tornar o oposto de Deus. Deus é o que? A verdade. E Satanás decidiu o que? Se envolver com a mentira. E a mentira é o quê? Para enganar as pessoas. Ele só consegue se manter por algum tempo enganando. E Satanás significa adversário. Ele tornou-se adversário de Deus. Né? Interessante. É por isso que quando Jesus, né, fala para Pedro, Jesus falou que ia morrer, ia depois no terceiro dia ressuscitar, e Pedro disse, não Senhor, isso não, Jesus, afasta de mim Satanás. Aí alguns parece que agora nós possuímos Pedro. Não, Satanás é adversário. Aí Jesus fala, você não quer obedecer às coisas e os planos de Deus. Quando a gente não quer obedecer às coisas e seguir os planos de Deus, nós somos um tipo de Satanás, um tipo de adversário de Deus, porque a gente está se opondo ao que Deus quer. Então Satanás opera como? Enganando todo mundo. Então essa pandemia, esse processo que eu estou falando para vocês, de tentar obrigar as pessoas a vacinar, isso aí já é um preparo, assim como houve um preparo para que Hitler, né, alcançasse o poder. Se você ler a história, você pode ver que é o mesmo caminho que a gente está trilhando. Começa a investigar pessoas, começa a discriminar algumas pessoas, né, em relação a direitos fundamentais. Eu não estou falando, né, de direitos, né, de destruir outras pessoas. Aí não, você já está passando. Mas agora eu vou estar andando e vou estar contaminando as pessoas. Mas os vacinados também não contaminam? Os vacinados já estão de forma clara e comprovada que a vacina não impede a contaminação. A vacina pode reduzir o impacto na pessoa, mas ele pode estar vacinado, né, até nas 2 doses, pegar o Covid e ainda contaminar os outros. Então agora, qual é a diferença do não vacinado? Por que agora você vai discriminar o que não foi vacinado? Isso sabe por quê? Estão se usando esse artifício hoje da pandemia para retirar os direitos individuais das pessoas no mundo todo, para que o governo mundial seja estabelecido. Então isso é um engano que está à venda. E Satanás foi precipitado onde? Na terra, e os demônios junto com ele, que são os anjos, foram lançados com eles. Estão onde? Estão aqui na terra, causando todo tipo de problemas que vocês imaginam ou não imaginamos. Então, e aí vem todas as consequências da desobediência de Satanás. É que há o que? Houve a necessidade do dilúvio, né? Deus falou para Adão e Eva aqui em Gênesis 2, 16, 17, o que? Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. No dia que comer, morrerá. Então Deus falou de forma clara, colocou um limite, desse limite nós não podíamos passar, se passássemos morreríamos. Aí Satanás assume o quê? A forma de uma serpente, que na verdade é um dragão, faz uma pergunta para Eva, né, dizendo, não comereis de toda a árvore do jardim, ou seja, Deus falou isso? Não falou. Então é muito perigoso quando a gente, né, deturpa as palavras de Deus, e isso ocorre muitas vezes. E disse a mulher serpente, olha, nós não devemos, né, aqui, não comereis dele, nem tocareis. Onde é que Deus falou dizendo que não podia tocar? Aí nós lemos, né, ouvimos o que Deus fala e acrescentamos. E também estamos o que? Cometendo erros. Então nós não podemos acrescentar nada do que Deus disse, nem retirar, nem alterar, porque senão nós podemos estar o quê? Sendo enganados por Satanás. Aí Satanás disse para a mulher, ó, certamente não morrereis. E infelizmente Adão e Eva na verdade resolveu ouvir e acreditar em Satanás. E Adão amou mais a Eva do que a Deus. Aí é terrível.
Gênesis 6,5 diz o que? Com o tempo que aconteceu, o pecado se alastrou e Deus viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicou sobre a terra, de modo que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era o que? Só má continuamente. E isso você pode chegar a se tornar má de forma contínua? Pode. Sem o Espírito de Deus, esse é o caminho do fim. E aqui nós vemos o que? Deus começa faz o dilúvio, depois do dilúvio, né? Satanás continua trazendo pessoas para o lado dele. Trouxe quem? Nimrod. Nimrod significa a palavra, nós vamos ver daqui a pouco. E Nimrod, né, tenta implantar um governo mundial, né? Passa a ser uma pessoa poderosa, faz uma grande torre, né, similar a essa aqui, e diz que ele é descendente de quê? Ó? Dos filhos de Cão, ou Cã. Cã significa o quê? Escuro, vermelho. Vem Cush, Misraim, Put e Canaã. Os filhos de Cush teve Seba, Avilá, Sabactá, Ramá e Sabactá. Dos filhos de Ramá, né, Cush depois gerou o quê? Nimrod. Nimrod, né, começou a ser poderoso na terra, né, e ele foi um poderoso caçador diante da face do Senhor. E como diz, ele era o quê? No original a palavra Nimrod significa aquele que se rebela. Similar a quem? A Satanás. Satanás é o grande rebelde. Então o que Satanás faz? Ele busca que nós também sejamos o quê? Rebeldes em relação a Deus. E ele criou o quê? Babel, a cidade de Babel, que hoje é a região, né, do Iraque. Ereque, Acade, Calné, também criou o quê? Nínive, vários povos, né, que foram extremamente rebeldes e desobedientes a Deus. E Nimrod implanta um sistema religioso, né, de adoração aqui, ao sol. Quando Deus confunde as línguas, Nimrod já era adorado, né, como Deus Sol. E a esposa dele como a deusa Lua. E aí, quando Deus confunde a língua, ele continuou sendo adorado. Só que aí mudou os nomes do Deus Sol, né? Em alguns lugares é Zeus, né, como o povo greco-romano. Baal, Ra no Egito, Osíris também, Júpiter também greco-romano. E por isso que Deus fala aqui em Ezequiel 6,4, Deus diz assim: serão assolados os vossos altares, quebradas as vossas imagens do sol. Imagem do sol. O que é a imagem do sol? Eu sei qual é. Quando eu fui católico, eu tomava a hóstia, e na hóstia você vê que o padre aparece com o quê? Com a cruz e um sol, né? Todo pontiagudo na hora que você vai tomar a hóstia. Ali é símbolo do sol. Então, as imagens do sol. Derrubarei os vossos mortos diante dos vossos ídolos. Então, aqui, Nimrod significa aquele que se rebela. Ele era um caçador, tornou-se um grande caçador. Tem figuras e desenho com ele, né, segurando, né, leões, né, e animais, né, animais fortíssimos, né, com o braço, né. Ele foi forte. E Deus diz assim, né, que pessoas continuaram adorando ele, mesmo, né, depois que ele morre. O sistema de adoração ao sol, né, que é Baal, né, o Moloque, Milcom, Deus Sol, tudo são nomes, né, relacionados, né, com o Deus Saturno, Moloque, Moleque, Milcom, Malcom. Todos isso são adoração ao quê? Ao Sol, à Lua e às estrelas. É por isso que Deus vem e proíbe aqui em Sofonias 1,4,5 que tem pessoas que sobem nos telhados, adoram o exército do céu, que são os anjos também, que se inclinam junto ao Senhor e juram ainda por Milcom e o adoram a Baal. Infelizmente, isso ainda existe hoje, continua existindo. Eu pensava que não existia, mas existe. Aqui nós podemos ver Osíris, aqui, o símbolo dele aqui, ó, é o sol e a serpente. Um Deus Sol, Deus Serpente, uma cruz aqui, ó, que depois foi muito usada, né, pelo Papa no Vaticano. A cruz com laço que deu origem, ó, essa cruz com laço, deu origem à cruz que nós conhecemos hoje. É por isso que a cruz era adorada no sistema romano, porque era ligada ao mitraísmo, nunca foi ligada a Jesus. E a Bíblia diz também que as pessoas adoravam, né, a Tammuz. Tammuz significa aperfeiçoar no fogo, é o mesmo Deus Moloque, né, que as pessoas pegavam as crianças, né, colocavam, né, num barril quente e queimavam, dedicadas, né, ao Deus. Então Tammuz é equivalente a Horus, a Odin, a Adonis, a Osíris,
a semente zoroastra, né? Ao círculo, né? E Deus fala aqui, ó, Ezequiel 8,14, que até os povos de Israel continuavam fazendo essa adoração. Levantou-me a entrada da porta da casa do Senhor, que está ao lado do norte, e eis que ali estavam mulheres assentadas chorando aqui a Tamuz. Tamuz nasceu quando? Dia 25 de dezembro. E nós pegamos essa data, né, os cristãos, ou uma parte do cristianismo, e colocou como se fosse o dia do nascimento de Jesus. Nunca foi o nascimento de Jesus, né? Então nós temos que juntar, como eu falei para vocês, o amor com o quê? Com a verdade. Não existe amor verdadeiro sem a verdade. Não existe verdade, né, sem amor a Deus. E é por isso que aqui diz assim, ó. Ora, o Senhor chama Abraão. Por quê? Abraão já tinha comunhão com Deus. Deus não chama ninguém se essa pessoa não está buscando a Ele. Então, ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, Abraão, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Às vezes Deus nos tira da nossa terra, porque nós estamos muito influenciados, muito ligados, né, a sistemas falsos religiosos, e se a gente não sair daquele lugar, nós não vamos conhecer a verdade. E isso aconteceu comigo. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. Então, quando Deus nos chama para o quê? Para ser uma bênção, para nós mesmos e também para os que estão ao nosso redor. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, Deus amaldiçoa alguns, amaldiçoa. As pessoas que têm de forma decidida, desobedecem a Deus, não estão sob a bênção, estão sob maldição. E Deus prometeu aqui para Abraão que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Por quê? Deus, quando nos chama, meus irmãos, Deus tem um grande plano para, através de nós, abençoar muitas pessoas, assim como tinha com Abraão. E diz que Abraão, ó, Gálatas 3, 6, 9, creu em Deus, e isso foi imputado como justiça. Então, quando a gente crê em Deus, sou o método que Deus criou para que nós sejamos salvos. Quando a gente crê nele, Deus no quê? Nos justifica. E diz, ó, sabeis, pois, o que são da fé, são os filhos de Abraão. Quem são da fé? São os que crê em Deus. Crê na palavra de Deus, crê no que Deus revelou aos profetas. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus já havia de justificar pelo quê? Pela fé os gentios, anunciou o primeiro evangelho a Abraão, porque Abraão nunca foi judeu, Abraão não foi israelita. Jacó teve o quê? 12 filhos que deu origem ao povo de Israel. Jacó é o quê? Já é filho de quem? De Isaac. Isaac é filho de quem? De Abraão. Então Abraão, a promessa Deus deu a Abraão e deu para Adão e Eva. E depois foi trazendo também para o povo de Israel. Então antes não existia Israel. A promessa era de Deus para salvar a humanidade. Ó. Todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos como o crente Abraão. E aqui em Gálatas 3:29 diz mais. Ó, porque todos quanto fosse batizado em Cristo, ou seja, em Jesus, o Messias, já vos revestiste de Cristo. E se sois de Cristo, sois descendência de Abraão, herdeiros conforme a promessa. Amém? Você quer aceitar Jesus? Ao aceitar Jesus, você faz parte da promessa que Deus deu a Abraão de salvar todos aqueles que creem em Deus pela fé. Você quer fazer isso? Eu aconselho para que você faça isso. Porque se você fizer isso aí, o primeiro passo vai fazer, Deus vai enviar o Espírito Santo, vai te guiar no estudo da palavra dele. Por que tem que ler a palavra dele? Para que nós conheçamos a verdade e possamos entender de fato o que é amor. Êxodo, né? 19, 4, 5 diz assim: agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, ou seja, Deus não está forçando, Deus não força a gente, ele nos convida. Então nós vamos ser o quê? A propriedade peculiar dele. Onde você estiver, Deus vai te chamar, se você aceitar ele, ouvir a voz dele. O que é a voz dele? É as Escrituras, é a palavra de Deus. E decidir guardar a aliança dele. Qual é a aliança dele? São os mandamentos que ele deu, que estão onde? Nas Escrituras. E Deus fala, então tomou Moisés aquele sangue, leu o livro da aliança para todo mundo, assim como eu estou lendo para vocês agora, né? Eu estou lendo o livro da aliança, falando do livro da aliança, para que vocês ouçam. E Deus pergunta para você também, você quer fazer parte dessa aliança? O povo de Israel disse, ó, temos falado
tudo que Deus falou, nós vamos obedecer. Então Moisés pegou um sangue, né, que representa quem? A Jesus, e espargiu sobre o povo, e aqui, eis aqui o sangue da aliança que o Senhor tem feito convosco sobre todas as palavras. Não adiantava nós aceitarmos a aliança sem Jesus. Por quê? Sem Jesus nós não temos oportunidade de ser resgatados. Jesus garante que paga a pena que nós temos, e aí nós fazemos parte da aliança e nós somos salvos. É por isso que Jesus diz em Mateus 26, 28, ó, e quando comia, Jesus tomou o pão e abençoando, partiu e deu aos seus discípulos, disse, tomai e comei, este é meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, diz esse, bebei, né, do cálice dele todos, porque esse é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, ou seja, da nova aliança, que é derramado por muitos para o quê? Remissão do pecado. Então, sem o sangue de Jesus, ou seja, sem aceitar Jesus. E como é que a gente recebe o sangue de Jesus? Quando a gente aceita Jesus pelo batismo. Jesus falou que é isso que tem que ser feito. Você já se batizou? Eu espero que você não tenha dúvida agora do que você tem que fazer. E a Bíblia diz que todo aquele que nele crê e for batizado será o quê? Salvo. Por quê? Porque Jesus dá o sangue dele, te justifica e te guia para fazer parte da aliança dele. Aí, o povo do deserto naquela época tinha uma multidão de gente que foram receber esse convite também. Mas eles fizeram o quê? Deus estava lá na nuvem, Deus andava com eles e mesmo assim, muitos deles não aceitaram. Deus falou, Senhor, a Moisés e Arão, até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel que murmura contra mim. Ó. Então, nós podemos estar murmurando contra Deus? Podemos. E Deus fala assim, neste deserto, ó, cairão os vossos cadáveres, como também de todos os que vós foram contados, segundo a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmuraste. Então Deus sabe quem é contra ele hoje, sabe. E cada um na face da terra, Deus sabe. Não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Caleb e Josué. Por quê? Porque esses permaneceram fiéis a Deus, mesmo em meio à provação. Eu espero que nós sejamos como Josué e Caleb. Leia a história da Bíblia de Josué e Caleb. Eles passaram uma grande pressão e as pessoas deturparam a verdade, né? Para fazer que as pessoas desobedecessem a Deus. E eles ficaram firmes, dizendo, Deus disse, está dito. Deus disse, então está dito. E é por isso que a Bíblia diz aqui, ó, Jesus revela em João 14,15. Qual é a síntese da lição dessa semana? Se me amais, guardais o quê? Meus mandamentos. Então, Deus não separa amor de obediência. Não existe separação de amor de obediência. Se tu me ama, guarda os mandamentos. Que mandamentos? Todos os mandamentos que Jesus revelou aos profetas, desde Gênesis até Apocalipse. Não é só os 10 mandamentos morais, não. Tem mais. E 1 João 2, 3, 4 diz, e nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos seus mandamentos. Ó, conhecer a Deus é amar. E amar a Deus implica o quê? Em guardar os seus mandamentos. E diz mais, aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é um mentiroso. E nós sabemos que quem é mentiroso está seguindo o quê? A voz de Satanás e não de Deus. E nele não está a verdade. Que Deus te abençoe, Deus me abençoe, que nós possamos cada vez mais ler a Bíblia para que nós conheçamos a verdade, para que nós amemos a verdade e nós sigamos a verdade. Porque aí sim nós vamos saber se amamos de fato a Deus, quando nós guardamos seus mandamentos. Que Deus te abençoe, seus familiares. Já desejo a ti, né, um bom fim de semana e um feliz sábado que começa ao pôr do sol da sexta ao pôr do sol do sábado. Graça